Oi, pessoal. A música é muito agradável, né? Normalmente a gente louva a Deus, mas pela graça de Deus nós também podemos aproveitar desse louvor. Nós viemos essa vez e estamos escutando o louvor do Graças. E é uma grande bênção poder escutar essa música tão preciosa. Hoje vamos ler a palavra de Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 11. Capítulo 15, a partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pouca fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Nós lemos até aqui, até o versículo 24. Nós falamos frequentemente sobre o filho pródigo, mas isso é não somente uma história. Quando aquela felicidade que o filho trouxe, quando o segundo filho voltou para a casa do pai, eu não sei como vocês pensam, mas é a mesma história que a minha. Todas as coisas que estão aqui, Deus nos deu. Uma vez, quando o irmão John Choi estava morrendo por causa que ele foi picado por um escorpião, o veneno do escorpião atingiu todo o corpo e chegou até o coração. E o batimento cardíaco dele estava muito fraco. E o John Choi falou que a temperatura dele estava em 17 graus. E a pressão dele estava em 20. Estava 2, né? Então, o veneno do escorpião já atingiu o coração e o sangue estava todo paralisado. Ele estava morrendo. E o médico falou: olha, ele não vai viver mais 1 ou 2 horas. E o diretor, o irmão que era diretor de onde o John Choi estava, ele me ligou e falou: pastor, o John Choi, ele foi picado por um escorpião, ele está morrendo. E não tinha método nenhum que ele podia mudar isso. Daqui até a Libéria, se a gente fosse num voo direto, ia ser 17 horas. Então, mas você tem que fazer, você não tem um voo direto, né? Você tem que fazer uma conexão. Então, você não tinha esperança em 18 horas, né? Então, não existia nada que eu pudesse fazer pelo John Choi. E eu queria compartilhar a palavra com o irmão John Choi. Eu perguntei: posso falar com o John Choi no telefone? Sim, pastor. Ô, John, sou eu, pastor Oxu Park. E eu consegui falar com o irmão John Choi pelo telefone. John Choi, você está escutando a minha voz? Sim, pastor. Ele estava morrendo.
E eu falei, você foi picado por um escorpião. E agora você está morrendo. Olha, escuta bem o que eu vou te falar. Hoje de manhã eu li Isaías, capítulo 40, versículo 31. E o que está escrito ali? Os que esperam no Senhor renovam a sua força. John, os 66 livros da Bíblia, independente do que as pessoas digam, é a palavra de Deus. Qual a diferença da pessoa que acredita na Bíblia como palavra de Deus e as que não acreditam? Quando a pessoa está na desesperança, então essa pessoa pode, através da palavra da Bíblia, encontrar o coração de Deus, pode encontrar a promessa de Deus. Por isso eu falei. O que a Bíblia está falando? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. John, você agora está morrendo. Mas espera no Senhor. Porque essa Bíblia é a promessa que Deus deu para a gente. Independente de quem seja, quem aceitar essa palavra, Deus vai trabalhar nesse coração de quem aceita essa palavra. Com certeza, se você esperar no Senhor, o Senhor com certeza vai lhe dar uma nova força. Deus jamais mente. Deus nunca mentiu. Independente de como você veja, com certeza Deus vai cumprir. Eu creio em Deus. Se você esperar no Senhor, o Senhor vai lhe dar uma nova força. E se o Senhor lhe der uma nova força, esse veneno do escorpião não é nada. Por 15 minutos aproximadamente, eu conversei com o John Choi. E no meu coração, também, se o John Choi somente acreditasse nessa promessa de Deus, eu não duvidava que Deus daria uma nova força para ele. E o John, ele estava na condição de morrer, mas ele simplesmente acreditou numa palavra em seu coração. Deus, eu estou morrendo, mas Deus, eu espero no Senhor. O Senhor prometeu, não é? O Senhor falou que me daria uma nova força, não é? Eu creio que o Senhor vai me dar uma nova força. Deus, por favor, me dê uma nova força. E assim eu vou poder vencer o veneno do escorpião. No coração de John, foi a única mudança que houve. Pessoal, nós somos cristãos. E nós somos o filho do Deus que está no céu. E Deus nos fez muitas promessas. Então, independente de quem seja, independente do que seja, se você crê na promessa de Deus, e se você se tornar um coração como o de Deus, independente de Deus estar bem longe, independente do pecado em que você estiver, independente da dificuldade em que você estiver, se Deus trabalhar com você, nada se torna problema. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito, no princípio Deus criou os céus e a terra estava vazia e sem forma, e as trevas pairavam sobre a face do abismo. Embora a terra estivesse sem forma, e se estivesse sem forma, em trevas, mas o importante é que Deus estava ali. Quando vocês estiverem numa certa dor, sofrimento ou tristeza, porque esse Deus, esse sofrimento está maior do que Deus no seu coração, então você tem que se arrepender desse coração de sofrimento e olhar para Deus e depender do Senhor. Isso não é uma teoria.
certamente a graça de Deus vai trabalhar em vocês. E mais do que qualquer outra coisa, o que é que toma mais lugar no nosso coração? A terra estava sem forma, vazia e com trevas sobre a face do abismo. Mas nessa terra veio a palavra de Deus. Haja luz. Não foi a terra que expulsou as trevas. Não foi a terra que expulsou a bagunça. Foi a palavra de Deus que venceu as trevas. Não sou eu que lavo o meu pecado. Se no seu coração tiver a palavra de Deus, então essa palavra vai purificar todos os pecados do seu coração. Se a palavra de Deus estiver no seu coração, então essa palavra vai destruir toda dor, sofrimento e desesperança do seu coração. A pessoa mais forte é a pessoa que tem a palavra de Deus no coração. Então, John Choi, ele estava à beira da morte e acordou de novo. Quando eu penso nessa palavra, é tão gratificante. Eu vi a foto que o pé dele estava estragado, né? Estava podre o pé dele. O pé dele estava todo envenenado, então o sangue não podia fluir direito por causa do veneno. Mas o problema que nós temos é que quando vocês não acreditam em Deus, quando vocês não dependem da palavra de Deus, quando vocês não olham para o Senhor, o seu coração fica na treva, preocupação, medo e desesperança. A terra estava sem forma, vazia e sobre a terra, e havia trevas sobre a face do abismo. E com que método nós podemos tirar essas profundas trevas? Como nós podemos tirar essa bagunça da terra, o vazio? Não somos nós que podemos expulsar. Deus não gosta das trevas. Por isso que quando Deus disse, haja luz, houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Pessoal, se você andar na luz, agir com a luz, se você viver na luz, então, como é que vai ficar? Quando você está cheio de preocupação, medo e preocupação, então o seu coração vai pensar em Deus. Você vai olhar para a promessa. Você vai acreditar no poder dele. E quando esse poder entrar e tomar lugar no meu coração e eu acreditar nessa verdade, e quando essa palavra tomar lugar no meu coração, sabe o que é incrível? Em João capítulo 1 fala claramente, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então essa palavra no princípio estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E dentro dele havia vida. E essa vida era a luz que brilhou no homem. Então, dentro dessa palavra, tem luz, tem vida, tem Deus. Então, nós lemos a palavra, e quando nós descobrimos o seu significado, e quando nós aceitamos essa palavra, então Deus começa a trabalhar no nosso coração. Pessoal, se eu tivesse que falar sobre isso, eu poderia falar a noite inteira. Nós pregamos o Evangelho e tem muitas vezes que Satanás nos faz passar por muitas dificuldades. O retiro, cantata, ou CLF, quando nós realizamos esses eventos. Pessoal,
Nós ficamos muito agradecidos, porque sempre que nós fazemos isso, quando começamos esses trabalhos, nada humanamente era possível. A gente fez inúmeras conferências, seminários bíblicos. Tivemos muitas dificuldades, nos deparamos com preocupações e problemas. E às vezes, como é que eu penso? Será que se eu não fizer isso, eu não vou conseguir comer um prato de comida? Por que eu tenho que fazer essas coisas difíceis para sobreviver? Eu gostaria de parar por aqui. Às vezes surge esse coração dentro de mim. Mas já que eu comecei, tem que terminar, né? Mas fazendo esse trabalho, então a gente ora para Deus, e porque tem dificuldade a gente ora de novo. E fazendo esses trabalhos, e Deus começa a ser estabelecido no nosso coração. Desde então, Deus começa a trabalhar de forma incrível e miraculosa. Primeira vez, quando eu me encontrei com o ex-presidente Fernando Lugo, e até a última vez que eu estive no Paraguai, eu passei bastante tempo com ele, né? A gente comeu junto, conversamos sobre várias coisas. E fazendo o acampamento da IYF, né? Nós tivemos muitos embaixadores de vários países. E o embaixador do Paraguai veio e, repentinamente, ele veio me procurar. E ele falou: pastor, eu gostaria de tratar como o irmão mais velho. E ele me falou. E ele falou: meu nome agora é Pak Tae-soo. Você é o irmão mais novo, então você devia ser o Soo. Por que você é o Tae-soo? Alguém deve ter dado esse nome para ele. E assim eu ganhei um irmão mais novo que é um embaixador, né? E aí eu estava passando bem, depois disso, depois de um ano, o embaixador veio me procurar. Olha, irmão mais velho, eu tenho um problema. Eu tenho que falar sobre isso com o senhor. O que é? É que o presidente do Paraguai vai vir visitar a Coreia. E ele vai ficar aqui 3 dias. E é o embaixador que é encarregado de toda a programação do presidente no país. E quando elas são embaixadoras naquele país, e o presidente visitar aquele país, falou que é uma sorte que acontece assim uma vez na vida. Pode passar alguns dias com o presidente, pode falar tudo o que ele quer. Então ele tem que tratar muito bem, né? Tem que recebê-lo muito bem. Só que a embaixada não estava bem financeiramente, né? Só que o presidente gostava muito de música. E eles queriam fazer um concerto musical para o presidente. E ele perguntou: o senhor não poderia me mandar o Coral Gracias? Tá, eu vou falar com a diretora do coral. E aí eu falei com a diretora do coral. Mas o coral todo não pôde ir porque eles tinham um outro evento. A gente escolheu somente alguns deles. E a gente fez um concerto musical. E naquele tempo era conferência em Jamshir. E ele também estava falando para eu ir. Normalmente, quando eu subo no palco, é mais ou menos umas 8h20, 8h22, né, para pregar. E o local do concerto até o estádio de Jamshir demorava uns 30 minutos. Então eu falei: eu posso ficar aqui até 7h30. Ai, pastor, tudo bem, o senhor está ocupado, mas não tem problema. Aí eu cheguei mais ou menos 6h30. E a gente começou o concerto musical às 7h.
E o embaixador, escutando a notícia de que eu tinha chego lá, e ele me ligou. Pastor, o senhor poderia subir aqui no 9º andar? Eu fui. Então, ali estava o presidente do Paraguai, estava o secretário dele e os 2 ministros e o embaixador. Estavam 5 pessoas ali. E eu cumprimentei o presidente. Mas porque eu sou muito tolo. Eu me sentei com o presidente e eu não tinha o que falar. Era só pregar o evangelho. Então, era a primeira vez na minha vida me encontrando com um presidente. E eu acho que o embaixador, ele ficou meio assim, angustiado com isso. Ele falou, poderia falar sobre a IYF? Eu falei sobre a IYF em 1 minuto. E eu falei sobre... ele falou, fala sobre a Mujahedin. E eu falei sobre a Mujahedin por 3 minutos. Depois já não tinha mais o que falar. E daí eu dei um presente do livro do Perdão do Pecado em espanhol para o presidente. E assim passaram-se 30 minutos. E assim o concerto começou. E depois de uns dias o embaixador me ligou. O presidente, ele falou para a secretária dele, né? Me dá o livro que eu ganhei. Falou para a secretária, mas a secretária deixou esse livro. Não tinha levado. E no dia seguinte, a esposa do embaixador pegou esse livro e foi até o Paraguai. E falou que o presidente leu todo o livro. E ele queria se encontrar comigo. E ele falou para eu escrever uma carta. E eu escrevi essa carta e eu dei para o embaixador. Porque... Aí eu falei, né, presidente, eu gostaria de me encontrar com o senhor, mas vai ser difícil agora, eu gostaria que fosse ano que vem, no mês de fevereiro. E no ano seguinte, em fevereiro, seria o acampamento mundial no Paraguai, e eu fui. E as pessoas lá do Paraguai sabiam o número do meu voo, e assim que eu desci do avião, a segurança me pegou. Desde então, eu comecei a ser tratado como um convidado do presidente. Então, tinha segurança 24 horas que ficava na frente do meu quarto. Eles não precisavam fazer isso, eu estava bem. Então, sempre que eu andava de carro, tinha escolta. Antes de me encontrar com o presidente, um dia antes, eu me encontrei com o secretário, né, primeiro. Aí eu perguntei, qual é o tempo que eu tenho de me encontrar com o presidente? 40 minutos. Se o presidente desejar, pode ser mais longo. Mas se o presidente não quiser, vai ser 40 minutos e todos têm que se levantar para ir embora. E aquela noite, né, até tarde da noite, eu comecei a programar o horário. Então, por 40 minutos. Então, para cumprimentar, o coral vai ter que ir comigo. Então, se o coral cantar pelo menos 3 músicas, se cantar 3 músicas, vai demorar uns 10 minutos. Então, para cumprimentar, 5 minutos. Então, 15 minutos já se passaram. Então, para 40 minutos, sobrou 25 minutos. Em 25 minutos, eu tenho que pregar o evangelho para ele. Eu escrevi, aí eu tirei, coloquei, será que eu falo isso, será que eu não falo isso? Aí eu gravei tudo dentro do meu coração. E aí eu falei para o coral, eu quero pregar o evangelho para o presidente. São 40 minutos que eles nos deram. Então, em 10 minutos vocês acabem a sua música. Em 5 minutos vocês o complementem. E não tirem o meu tempo. Quem tirar o meu tempo, eu nunca mais vou levar para ver o presidente. Se o presidente perguntar alguma coisa, responda só sim e não. E nós fomos.
E nós cumprimentamos e foi exatamente 5 minutos. E 25 minutos, então 35 minutos sobraram e 10 minutos o coral cantou e sobrou 25 minutos. E eu fiquei muito agradecido diante de Deus. Eu tenho muitos problemas e dificuldades aos meus olhos. Mas a cada momento, Deus estava comigo e eu podia sentir que Ele estava me ajudando. Eu falei para o presidente. Eu li para ele Atos, versículo 13, versículo 2. Está falando que eu encontrei Davi, que é um homem que tem o meu coração. Presidente, Deus estabeleceu Davi como rei, porque Davi tinha um coração com o de Deus. E Davi, ele tinha o coração unido com o de Deus. Então, Vossa Excelência, se o Senhor tiver um coração com o de Deus, e Deus te ajudar e conduzir em todas as coisas, eu acredito que Deus vai te conceder graça. E o presidente, com muita alegria, escutou isso. Como é que eu posso unir o coração? Então, quando Deus falou para Abraão que Deus daria um filho para ele, Abraão, ele pensou que ele não podia ter um filho, isso é ter um coração diferente do de Deus. Mas o Abraão, ele aceitou a palavra de Deus exatamente como ela é, independente do meu pensamento. E eu mostrei para ele pela palavra que o nosso pecado foi lavado pelo sangue de Jesus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Senhor, Vossa Excelência, o que isso quer dizer? O Senhor cometeu pecado e eu também cometi pecado. Mas Deus falou que o Senhor é justo, não porque o Senhor não cometeu pecado, não porque o Senhor é limpo, mas porque o sangue de Jesus lavou perfeitamente o seu pecado. Então a Bíblia disse claramente que o Senhor é justo. Vossa Excelência, como o Senhor pode ter um coração como o de Deus? Se Deus diz que o Senhor é justo, sim, Deus, eu sou justo, é só o Senhor aceitar. E o presidente, ele ficou muito emocionado. E depois o presidente, ele fez uma entrevista para a imprensa, né? Ele falou: eu cometi muitos pecados, mas eu acredito que o Senhor Deus já lavou todos os meus pecados. Eu espero que todos vocês também tenham seus pecados lavados. E o presidente segurou a minha mão por um longo tempo e eu vi que ele ficou muito emocionado. E todos os anos, no mês de fevereiro, eu vou para o acampamento do Paraguai. E na próxima vez que eu fui, o presidente me testemunhou. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Então, o presidente, ele ficou com câncer. E ele foi para o Brasil receber tratamento. E naquele tempo, o presidente, ele estava num estado muito grave. E ele já não podia mais falar. Ele estava morrendo. Então, já estavam brigando quem era o vice-presidente do Paraguai. Mas os médicos, eles fizeram uma reunião. E nessa reunião, uma médica falou: veio o presidente do Paraguai e nós fracassamos no tratamento dele. Quando o presidente veio, ele veio andando com suas próprias pernas, mas agora ele não está conseguindo nem falar.
Nós fracassamos no tratamento do presidente. E essa médica falou: nós fracassamos e nós estamos continuando a usar o mesmo método para tratá-lo. Nós temos que mudar o método. Senão o médico vai morrer. E todos os médicos concordaram. Então, o método atual não está funcionando. Então, para qual método devemos mudar? Então, assim, vamos receber o presidente como se fosse a primeira vez que ele estivesse vindo aqui. E vamos fazer todos os exames. E isso teve um grande efeito. Descobriram uma outra doença no peito dele. E fizeram a cirurgia na hora. O presidente, ele abriu a sua camisa e mostrou aquela cicatriz. E o médico depois deu o medicamento. E desde então ele começou a falar. E a febre dele começou a baixar. E ele pôde receber alta. Então foi o senador e ele recebeu o tratamento. O presidente voltou saudável e bem. Mas aquele senador faleceu. Foi muito triste. Eu pensei. O presidente falou: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Ele falou essas palavras. Então, sempre que eu vou para o Paraguai, a gente se encontra. Então, quando eu me encontrei pela primeira vez com o presidente, depois de 40 minutos, eu me levantei e ele ficou muito feliz com a salvação. E depois de 10 minutos, a gente estava voltando, estava indo embora e a secretária me ligou. Hoje à noite, o presidente quer participar do acampamento do Paraguai. Todos nós batemos palmas e agradecemos. E depois de 10 minutos, um novo telefonema. Ele mandou com que 26 ministros todos participassem também. E naquela noite o ministro, ele participou do acampamento e eu passei a mensagem. E até agora nós somos assim muito amigos, até como amigos, né? Como família. Se por acaso vocês acreditarem em Jesus, se vocês receberam perdão do pecado pelo sangue de Jesus, então o Espírito Santo de Deus está com vocês. Quando Jesus estava ali, Deus apareceu através de Jesus Cristo, através das obras de Jesus Cristo. Mas agora o que Deus faz? Mas como é que agora Deus trabalha nessa terra? Deus está cumprindo a sua vontade através de vocês, através de mim. Então, independente do problema com que vocês se depararem, não olhem com os seus pensamentos. Mas se vocês olharem pelo coração de Deus, se o seu coração se tornar um com o de Deus, desde então, Deus trabalha de uma forma incrível em vocês. O segundo filho, ele pegou os bens do pai e foi para uma terra distante. E todos esses bens ele utilizou de uma forma, ele desperdiçou com as prostitutas. E ele não tinha mais dinheiro e foi chutado pela prostituta. Oh, como você pode fazer isso comigo? Você falou que me amava e agora eu disse que não tenho dinheiro e você me larga, me despreza. Não, eu te amo, mas eu sou prostituta. Eu te amo só vendo o teu dinheiro. Traz o dinheiro de novo que eu te amo de novo. Não tem mais dinheiro, né? Ah, então não dá mais. Desaparece da minha frente. Ele foi chutado para fora. E depois ele foi cuidar de porcos. E ele estava cuidando de porcos. E aconteceu algo incrível.
Ele estava com tanta fome que estava comendo as alfarrobas dos porcos, estava com frio, fome, sujo, ele estava sozinho. Mas o que ele enxergava com seus olhos eram porcos, sujeira, frio, era a única coisa que ele via. Mas um dia, o filho pródigo, o chiqueiro é sujo, frio, ele estava com porco, o corpo dele não podia ir para a casa do pai. Mas o coração dele se encontrou com o pai. Isso é surpreendente. O segundo filho, o coração do segundo filho foi procurar a casa do pai. De manhã cedo, o pai acorda cedo, chama os servos, vocês já cortaram toda a lenha, trocaram a água. E o pai, ele começa a falar. E às vezes ele repreende os servos. Então, pai, quantos dias mais você precisa para cortar todo o arroz? Você não consegue sozinho? Então chama mais 10 servos. E assim de manhã cedo, contratou mais 10 servos e foram cortar o arroz de manhã bem cedo. E aí chegou a hora do almoço. Um carro entrou lá do vilarejo. E dentro desse carro está cheio de comida. Agora é a hora do almoço. Todo mundo para de trabalhar, vamos comer. E assim todo mundo começou a sair do campo. Quando a gente anda do avião da Korean Airlines, a aeromoça me pergunta o que eu gostaria de comer. Aí eu falo bibimbap. O bibimbap do nosso país, da Coreia, ela originalmente saiu da área de Jeollado, de Cheongju. A terra de Cheongju é bem ampla. E sempre que eles trabalham no campo, eles comem bibimbap. Então, eles não pegam outros pratos de comida, né? Eles colocam algumas verduras, colocam algumas coisas, colocam com óleo de gergelim, arroz, pimenta, misturam tudo e comem. Então, em Cheongju, a terra ela é plana e ampla. Não existe outro prato melhor do que bibimbap. E aí, o filho pródigo chegando em casa, ele vai lá e mistura o bibimbap e come. Sobrou comida? Come mais. Ai, não quero, não aguento mais. Ele começou a pensar, a se lembrar de quando ele estava na casa do pai, comia no campo. Até os servos do meu pai têm comida com fartura. Pessoal, não é outra coisa. Quando você está nas trevas, quando você está na desesperança, quando você está no sofrimento, quando o irmão Cheoan estava morrendo por causa do veneno do escorpião, ele escutou a palavra. E na mente dele só tinha morte. Eu vou morrer. E o pai dele estava em Dallas. Quando o pai estava se despedindo no aeroporto do filho, lá em Dallas, o filho, vai bem, tá? E deu um abraço bem forte no filho. E que coração o John teve naquela hora? Eu queria receber mais uma vez um abraço do meu pai e depois morrer. Era algo impossível, né? É impossível. Mas ele falou no telefone comigo. John, na palavra está escrito assim: quem espera no Senhor, Deus dá nova força. Se você quiser vencer o veneno do escorpião, John, você precisa de uma nova força. E a Bíblia diz: se você esperar no Senhor, Ele vai renovar as suas forças. Escutem bem. O John, ele espera no Senhor.
Sim, Senhor, eu estou olhando somente para o Senhor. Por favor, eu acredito que o Senhor vai me dar uma nova força, eu creio nisso. Então, o John, ele está esperando pelo Senhor no coração dele. Mas, mesmo que no coração dele ele quisesse dar um abraço no pai dele, ele não podia fazer isso, né? Mas, no seu coração, o seu coração está cheio de fome, chiqueiro, sujeira. Mas Deus, no coração do filho pródigo, fez com que ele olhasse para a casa do pai. No coração deles veio a casa do pai. O corpo estava deitado no chiqueiro, mas o coração estava na casa do pai. Quando Deus criou o nosso coração, então os seus olhos, seu nariz, sua orelha, tudo isso está no chiqueiro. E quando você está escuro, todo o seu corpo está na escuridão. Então seus olhos, nariz, boca, tudo está nas trevas. Quando eu estou num bom hotel, meu olho, meu nariz, minha boca, tudo está num bom hotel. Meus olhos não partem do meu corpo. O meu nariz também não pode partir do meu corpo. Meu ouvido, minha boca, minha unha, meu dedo, meu braço não pode partir do meu corpo. Mas, embora seja o meu coração, se a mão cair do meu corpo já não é mais minha mão. Se minha orelha cair do meu corpo já não é mais minha orelha. Se essa perna sair de mim já não é mais a minha perna. Mas partiu de Deus. Mas se o seu coração olhar para Deus, então o nosso coração está junto com o de Deus. Isso é surpreendente. Independente de que trevas você tenha, independente da desesperança em que você esteja, independente do sofrimento que você esteja. Quando eu fui para Tegu pela primeira vez, eu passei muitos dias de fome. Tinha uma vez que era domingo e acabou o culto. E acabou o culto da noite. Todo mundo voltou para casa. A gente não tinha comida em casa, não tinha dinheiro, não tinha mais carvão. Eu me sentia tão mal diante da minha esposa. Nossa, ultimamente eu tenho tratado tão bem a minha esposa. Realmente, eu acho que não existe na Coreia alguém que ame e cuide tão bem da esposa como eu. Eu não sei quanto a minha esposa está reconhecendo isso, né? Quando a minha esposa se casou comigo, ela era tão forte e saudável, mas ela envelheceu bastante. Eu tenho o coração de que eu dei muito sofrimento para ela, né? E eu me senti mal por isso. Mas a gente vive dentro do Senhor. E eu deixei tudo para minha esposa. Eu falei para minha esposa, querida, você tem que fazer exercício. A minha esposa, ela tem muita desculpa. Por isso, eu falei, por que você não faz esteira? Ai, me deixa tonta. É só fica tonta no começo, mas depois não tem problema. Aí um dia eu pensei, né, ficando com a minha esposa. De repente a minha esposa parecia muito velha. E depois eu pensei, nossa, se ela morrer, ai meu Deus, nem quero pensar. Nossa, eu fiquei apavorado. Pelo amor de Deus, vive longamente. Você tem que viver muito, não é? Então, a minha esposa sempre está do meu lado. E o corpo dela fica saudável, mas ficando velha. Nossa, a minha esposa é tão preciosa. Nossa, eu fico tão agradecido e também eu faço tudo por ela. Eu não sei o quanto ela compreende o meu coração, né? Por isso que eu estou falando tudo isso. Então, uma coisa que eu sei, independente de onde estejamos,
Quando nós pensamos em Deus, nós estamos com Deus. Independente da dificuldade que tenhamos, independente da doença que tenhamos, do medo que tenhamos, da desesperança que tenhamos, quando pensamos em Deus, o seu coração está junto com o de Deus. Nesse momento, não somente pensem, mas creiam. É só crer, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O segundo filho, quando ele estava numa terra distante com as prostitutas, ele não lembrava do pai. Bebendo, ele não lembrou do seu pai. Ele somente estava curtindo a bebida. Mas quando ele desceu para o chiqueiro, estava com fome, sujo, imundo. Ele estava sofrendo muito. Mas nesse momento, o corpo dele estava deitado num chiqueiro. Mas o coração dele foi para o pai. Ele foi para a casa do pai. De manhã cedo ele viu o pai acordando cedo e chamando os servos para trabalhar. Oh, por que vocês não terminaram isso ontem? E viu o pai repreendendo os servos. E viu os servos também comendo até ficar com a barriga bem cheia. E o filho mais novo falou: na casa do meu pai tem pão com fartura. Até os servos têm pão com fartura. E eu aqui morro de fome. Agora ele já não estava mais se lembrando de quando ele estava com as prostitutas. Ele estava pensando como aquelas malditas mulheres. Mesmo que você goste de dinheiro, você pode fazer isso. Mesmo falando que você me ama, você faz isso comigo. Eu que fui o retardado, eu que fui o tonto de acreditar nelas. Ele já não queria mais pensar nelas de novo. Mas quando ele pensava no pai, quando pensava na casa dele, olhando para as estrelas do céu, ai, aquela lua também brilha na casa do meu pai. E o coração dele estava na casa do pai. E quando ele acreditou no pai, Deus trabalhou dentro dele. Então, por isso que no coração de muitas pessoas, elas ficam com desesperança e não acreditam em Deus. E não compartilham seu coração com Deus. Por isso, nós fazemos comunhão com elas e falamos para elas acreditarem em Deus. E nesse momento, Deus trabalha. Então, nossa mão, orelha, nariz, boca, está tudo grudado no nosso corpo. Mas a partir do momento que você arranca seus olhos e não está mais no seu corpo, é inútil. No momento que minha orelha sai do meu corpo, se torna inútil. Quando Deus criou o ser humano, mesmo que eu esteja aqui em Nova York, o meu corpo pode ir para a Coreia, pode ir para a Alemanha, e pode fazer comunhão com Deus, e pode ficar com o mesmo coração de Deus. E quando surge o coração de acreditar em Deus, então a minha vida no chiqueiro acaba. Quando eu fico doente, quando eu fico na desesperança, olhe para Deus. Pense em Deus. Então, depois que o culto de domingo acabou, todo mundo foi para casa. Eu não tinha comida, não tinha dinheiro. E não tinha carvão. E eu fiquei sem graça de ver minha esposa. Depois que todo mundo foi embora, eu fiquei sozinho dentro da igreja. E eu tranquei a porta
da igreja, apaguei todas as luzes. Me ajoelhei e orei: Deus, estou com fome, estou com frio. Eu comecei a orar. Eu fiquei muito agradecido. Enquanto eu orei por 1, 2 horas, chegou a um certo ponto que o meu coração ficou muito próximo do de Deus. Parecia que eu estava sentado junto com Deus, falando com Deus. E pensando que Deus estava sentado comigo, carvão não era problema, arroz não era problema, nada disso era problema. E a minha oração começou a mudar. Deus, as pessoas que vivem lá no Oceano Pacífico, nas ilhotas de lá, que roupa elas vestem? O que elas comem? Como é que elas vivem? Quem vai pregar o evangelho para elas? Por favor, permita-nos enviar missionários para o Oceano Pacífico. Tem as pessoas que vivem na África. Eu não sei como eles vivem, eu não sei o que eles fazem. E permita-nos enviar missionários para a África. Senhor, como eu vou pregar o evangelho até os confins da terra? Por favor, permita-nos pregar o evangelho para até os confins da terra, assim está publicando livros, tendo transmissora de TV. Eu orei. E eu estou com Deus. Fome não é problema. Eu orei em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eu acabei a oração, eu estava simplesmente sentado naquele chão frio da igreja. Isso é um sonho? É só um sonho, é só um sonho. E depois, de novo, porque estava difícil, não tinha outro método. Eu somente podia orar diante de Deus. E mesmo com fome agora, mesmo sem comida, então, fingir que não estava com fome era difícil também. Então, eu não queria que as pessoas vendo, coitadinho, está com fome, olha aqui é o dinheiro para comer. Eu não queria isso. Eu comecei a orar 1, 2 vezes. Então, quando eu começava a orar, eu precisava de dinheiro, precisava de carvão, precisava de comida. Sempre que eu venho para Nova York, eu fico bem ocupado. E essa vez, eu vim para a casa do meu filho e é a primeira vez que eu sinto que eu estou na casa do meu filho. Lá na casa dele, eu fico com os meus netos. E tinha umas árvores que foram mal plantadas e arrancamos essas árvores com os meus netos. E eu agradeço muito por poder comer aqui. Pela primeira vez eu sinto que eu estou descansando. Porque na Coreia é dia, quando aqui é noite, então eu ligo para a Coreia e aí eu ligo lá umas 10 horas da noite até meia-noite, então quase não consigo dormir, né? Aí de dia eu tiro uma soneca. Eu poder estar dentro de Jesus, estar dentro da igreja é tão gratificante. Eu vi as pequenas crianças da igreja de Nova York. As crianças são tão bonitinhas. São crianças completamente diferentes de outras crianças. São claras, são humildes. Eu falo, vamos comigo. E ontem, a mercearia estava fechada e eu chamei a responsável. O que vocês quiserem comer, podem levar. E as crianças ficaram tão felizes. O meu neto não estava ali. Mas eu fiquei tão feliz. Nossa, como essas crianças parecem uns anjos.
Pessoal, vocês não sabem bem, né? Mas as crianças de hoje em dia não são assim. Elas são muito fortes, mas... E se eu fizer alguma coisinha de errado, elas ficam lá discutindo comigo. Nossa, aqui parece o céu. É muito gratificante. Vendo os irmãos esforçadamente trabalhando na cozinha. Pela primeira vez, essa vez, eu vi a igreja de Nova York com outros olhos. Então, uns 2 dias atrás, o pastor de uma igreja muito grande, de uma igreja latina, ele veio aqui e o coral estava ensaiando. E ele escutou o som, ele perguntou, é o coral Graça? Sim, é. Ah, eu posso ver o coral ensaiando? Ah, pode. E aí ele sentou ali na frente. Ele falou que ele assistiu a cantata de Natal do Coral Graças antigamente. E ele ficou tão feliz. E ele estava tão ocupado filmando, tirando foto. E Deus permitiu a gente se conectar com essa igreja. E ontem, quem é que veio? Veio o cônsul geral de El Salvador. E ele tem um escritório aqui em Huntington, 30 minutos daqui. Então, depois que foi o presidente, ele se tornou presidente, ele escolheu esse homem para ser o cônsul, né, aqui. E aí, ontem nós conversamos bastante também. Falou que por dia umas 200, 300 pessoas procuram o consulado. Ia ser tão bom pregar o evangelho lá. Olha, ele falou, por favor, a gente vai prover um lugar, vocês podem pregar o evangelho lá? Nossa, é tão gratificante. O sábado passado, então Albany daqui até Albany é 2 horas, né, de distância. Então a gente fez a cantata de Páscoa lá. E eu preguei a palavra lá. Nossa, e o pastor ficou tão tocado com a pregação. E aquele pastor é um pastor latino, é amigo daquele pastor, presidente daquela denominação da outra igreja grande, ele estava lá também. E depois que eu acabei a pregação, a primeira coisa que ele falou no palco foi: por quanto tempo até agora nós ficamos falando que éramos pecadores? Nós não sabíamos disso e sempre dizíamos que éramos pecadores. E ele estava chorando, ele ficou tão emocionado. Fiquei tão agradecido por isso. Eu fiquei tão agradecido diante de Deus. E no domingo eu fui numa igreja ali em Manhattan. E o pastor sentou ali na frente. Ele me olhava assim, que quase me perfurou com o olhar dele. Ele se sentou bem na frente, bem perto de mim. E depois que acabou, ele falou: pastor, muito obrigado, segurando a minha mão. Pessoal, uma pessoa como eu, uma pessoa que vivia no pecado. Eu preguei o evangelho e muitas pessoas receberam perdão do pecado. E no CLF, muitos presidentes de denominações distintas querem vir. E agora nós queremos tornar a América num país que acredite no Evangelho. E muitos pastores da América receberam salvação através da gente. Em 2017, quando primeiro começamos o CLF, 700 pastores vieram pela primeira vez participar. E cada vez que a gente fez o CLF, muitos pastores vieram. E como a nossa igreja ficou muito pequena, a gente alugou um lugar maior. E assim a gente preparou todas as coisas para eles. E eles vieram para o nosso acampamento e receberam perdão do pecado.
E ele queria, a gente queria ensinar como é que prega, a gente queria pregar para eles o perdão do pecado, como é a fé, né? Quando eu penso nisso, eu fico tão agradecido. Os pastores dos Estados Unidos testemunham. A gente jamais imaginou encontrar esses tão grandes pastores. Era assim, mas dessa vez milhares de pastores grandes de renome vão vir para o nosso CLF. Sabe o que eles falam? Nós conhecemos o Coral Graças. Nós sabemos sobre o CLF. É uma organização muito boa. Nós queremos participar. Tem muitas pessoas assim nos Estados Unidos. Essa vez eu fui para a América do Sul, eu fui para o Paraguai. E foi tão tocante. Mais ou menos 600 pastores se reuniram. De manhã, eu pregava a palavra. Das 9h30 até 11 horas, né? Então, das 9h30 até as 11 era a primeira sessão. E das 11h30 até 1 é a segunda sessão. Nossa, eu fiquei tão feliz. Eram todos grandes pastores. Não estou falando que são pastores altos. São pastores de grandes igrejas. Eu preguei o evangelho. E como eu tinha que me encontrar com o presidente, tinha que sair logo. E uma pessoa me perguntou: pastor, tá, agora nós entendemos que recebemos o perdão do pecado. Mas daqui para frente, quando cometemos pecado novamente, o que fazemos com isso? Nossa, eu fiquei tão agradecido por essa pergunta. Com certeza é uma pessoa que recebeu o perdão do pecado. Mas se você cometer pecado depois que recebeu o perdão do pecado, o que você tem que pregar? Sobre a eterna redenção, certo? Aí eu abri em Hebreus capítulo 9. Eu li para ele o versículo 11. Porque eu já falei tanto, eu já decorei. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Tem dois tipos de tabernáculos. Tem pessoas que chamam a igreja de templo. Não, eles não sabem bem. Porque é um lugar santo, ele chama de templo. Mas só existe um templo de Deus no céu e um templo na terra. Quando Deus deu os 10 mandamentos, Deus deu as 2 tábuas de pedra para Moisés. E Deus não podia somente mandar os 10 mandamentos. Por quê? Porque quando vem os mandamentos, vem as leis. E com a lei vem o pecado. E Deus sabia que o homem cairia no pecado. E Deus ensinou o método de poder lavar o pecado. Se tiver a remissão do pecado, você tem que ter a oferta pelo pecado. E nesse momento, com certeza, você precisa de um animal. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, quase todas as coisas são purificadas pelo sangue do Senhor. Sem sangue não há remissão do pecado. Então, se não existe nada que possa purificar o nosso pecado, senão o sangue de Jesus. Algumas pessoas dizem, se eu me arrepender, meu pecado vai ser perdoado. Se eu confessar, meu pecado vai ser perdoado. São pessoas que não sabem direito. A única coisa que pode perdoar o nosso pecado é o sangue de Jesus Cristo. Então, tem o templo do céu e o templo da terra. Os sacerdotes do Antigo Testamento derramavam o sangue no chão do altar. Mas eles não derramaram o sangue lá no céu. Mas a Bíblia, ela fala como? Em Hebreus 9:11.
Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. É um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos. Está falando sobre o templo, né? Nessa terra foi feito por Salomão, né? O tabernáculo foi feito para Oliabe e Bezalel. Então, todos os templos da terra foram feitos por mãos humanas. Mas esse templo some. Por quê? Porque tem o tempo. Então, a Bíblia diz que o que muda desaparece. Então, o que é importante? Quando nós cremos em Jesus, Jesus Cristo entra no nosso coração e junto esse Jesus no nosso coração, quando ele se torna um com o nosso coração, nós nos tornamos um com Jesus. O Jesus do meu coração, a Bíblia diz que nós somos justos. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, ele disse, está consumado. Ele perdoou todo o nosso pecado. O nosso pecado todo foi perdoado. Essa é a vontade de Deus. Não por meio, está escrito, né? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Está falando do templo do céu. Então, até agora, os sumos sacerdotes derramaram o seu sangue no altar da terra. Ele derramou o sangue no altar da terra. Mas nessa terra não existe nada que seja eterno. Tudo é temporário. E tudo que muda, desaparece. Então, para a gente não morrer, não pode mudar. Então, quando a gente for para a terra eterna, a gente não pode levar esse corpo. Então, nós vamos mudar para um corpo como o de Cristo. E quando Jesus vier nas nuvens, nosso corpo vai se transformar como o de Jesus. Um corpo que não vai mudar, não vai envelhecer. Por isso, nós poderemos permanecer eternamente. Enquanto estamos na terra, o nosso coração pertence a essa carne. Mas o nosso coração pode ir para Jesus, pode ir para o céu, pode ficar aqui. Mas se o meu coração se tornar um com o de Jesus, e quando meu coração acredita na palavra de Deus, então o nosso coração, junto com o de Jesus, quando se torna igual ao de Jesus, assim como esse sangue bombeia, o coração bombeia o sangue para o corpo todo, quando nós nos tornamos um coração com o de Jesus, desde então, Jesus pode começar a trabalhar. Então, quando vocês têm coração diferente do de Jesus, vocês não são um com Jesus. Mas quando vocês acreditam na palavra de Jesus, vocês se tornam um com Jesus. E assim, desde então, o poder de Jesus começa a trabalhar dentro de vocês. O segundo filho, ele tinha que ficar lá naquele chiqueiro por anos. Mas eu não sei a partir de quando o coração dele começou a procurar o pai. Encontrou o pai, encontrou aquelas comidas, encontrou os servos. E assim, o segundo filho, ele estava com medo de ir, porque ele fez muita coisa errada contra o pai. Mas um dia ele se decidiu, eu vou para o pai. E ele falou que ia falar, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu vou trabalhar esforçadamente pelo Senhor, por favor, só me alimente. E assim surgiu coragem dele ir.
Se o pai brigar comigo, não, eu não sou seu filho. Eu também não mereço ser chamado teu filho. Por favor, somente pense que eu sou o servo teu e só me dê pão para comer, por favor. E ele foi para a casa do pai. E sabe o que é surpreendente? Sim, você hoje é servente. Se você tirar todo aquele arroz do campo, colher, então eu vou te dar o troquinho. E se você cortar todo o arroz, eu vou te tratar. Esse era o coração do filho. Mas o coração do pai era completamente diferente. Quando o pai o viu, correu até ele, abraçou e o beijou. E o que o filho falou? Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. E depois, ele veio para falar, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai ficou tão feliz em vê-lo, que se ele falasse isso diante do pai, o pai ficaria triste. Ele somente falou, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não mereço mais ser chamado teu filho. Ele não podia mais falar, trata-me como um dos seus trabalhadores. Quando ele não conhecia o coração do pai, ele podia dizer isso. Mas ele sabia, o pai realmente me ama. E o pai falou, trazei a melhor veste, ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Matamos um novilho cevado, comamos e nos regozijemos. Foi assim. Essa história de Lucas capítulo 15 tem 2 desenhos. Tem a parte mais clara do homem e a parte mais escura do homem. A parte mais escura é no chiqueiro, vivendo com o porco, sujo, escuro. É o aspecto escuro da vida, mas a parte mais clara é quando ele voltou para o pai. E o pai colocou a melhor veste nele, colocou um anel no dedo, matou um novilho e estava todo mundo se regozijando. E toda a vizinhança veio, olha, o seu filho, tudo bem? E o pai não falou nada como o filho voltou. Ele está com a melhor veste. Sim. Você experimentou muitas coisas, né? Sim. Sim, eles estavam passando um momento muito feliz. Pessoal, essas palavras são palavras que nós precisamos. Mesmo recebendo a salvação, nós não conseguimos sentir ainda a realidade de que Deus é o meu verdadeiro Pai. Essa história desenhou o coração de Deus. Deus também faz isso conosco. Entenderam? Sim. Pedro negou 3 vezes a Jesus Cristo e ele pensou que ele não era mais digno de ficar diante do Senhor. Não, eu não. Eu não sou discípulo de Jesus coisa nenhuma. Não, eu não mereço. Eu vou pescar. E Jesus foi para o mar da Galileia e ele falou, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Dentro de você tem o coração de me amar. Apacenta as minhas ovelhas. Então, ele ter negado 3 vezes a Jesus não era mais problema. Quando Jesus ele foi crucificado, todos os nossos pecados foram perdoados. E o fato dele ter negado a Jesus, isso também já foi perdoado. Então você não vive claramente diante do Senhor, não porque você cometeu pecado, realmente você pecou bastante, você cometeu muitos erros. Mas o amor do Pai te fez feliz. Porque Ele já perdoou tudo. Vocês têm que saber que o seu coração, quando seu coração se torna um com o de Deus, Deus começa a trabalhar na sua vida. O presidente Fernando Lugo, ele me falou. Quando eu fui para o hospital do Brasil,
Mesmo que eu ande pela sombra do vale das mortes, mas a palavra diz o quê? Não temerei mal nenhum. Então, mas ali estava o senador com a mesma doença, na mesma época, no mesmo hospital. Mas porque eu recebi o perdão do pecado, Deus está comigo, Deus me salvou. E agora ele é o ajudante da IYF, né? Ele é o conselheiro da IYF. E também o ex-presidente do Paraguai, né, o presidente Lugo, e o ex-presidente de Benin, ele também é o conselheiro da IYF. E alguém, escutando isso, veio checar se é verdade, verídica essa notícia. E aí essa pessoa, bem naquele tempo que alguém veio conferir, o ex-presidente Fernando Lugo estava vindo me visitar por alguns dias. E ele não pôde vir para a Coreia de novo porque ele estava ocupado, né? O presidente Yaimone também queria vir para a Coreia. Mas quem vai pagar pela segurança dele? Quanto custa uma segurança? É muito caro. Aí a gente falou para o presidente, vem a próxima vez, tá? Porque a gente não consegue bancar a segurança dele. E assim que o presidente acabou o mandato dele, ele ficou uma semana com a gente na Coreia. E muitos presidentes, Deus permitiu a gente se encontrar com eles. Por que Deus permitiu eu me encontrar com os presidentes? Para pregar o evangelho para eles. E eu preguei o evangelho para eles. Porque o tempo foi curto, às vezes eu não podia comprovar se realmente ele recebeu a salvação ou não, confirmar, né? Mas muitos presidentes receberam a salvação. Mas o mais emocionante foi em Eswatini, o presidente, o rei, né? Ele ficou muito feliz. Os nossos estudantes foram para uma formatura da escola federal, né? E elas foram cantar lá. E o presidente, o rei escutou elas cantando e ficou assustado. E ele chamou aquelas duas irmãs para perguntar, quem são vocês? E elas disseram quem elas eram. O fundador da IYF vai estar aqui daqui a 10 dias. E no dia que eu cheguei, o rei, ele mandou o primeiro-ministro. Eu fiquei assustado, né? E ele me cumprimentou, eu me encontrei com o rei. E também a reunião era de 40 minutos. E fazendo isso, aquilo, passou 10 minutos, a gente cumprimentou. E depois preguei o evangelho para ele por uns 30 minutos. E como já tinha passado os 40 minutos, eu terminei. O rei, ele falou, pastor, prega mais um pouco. E eu preguei mais 30 minutos. Prega mais. E eu preguei mais 30 minutos. E naquele tempo ele recebeu salvação. Eu preguei o evangelho por 90 minutos para o rei. E o rei me falou, pastor, o senhor é o verdadeiro servo de Deus. Eu quero lhe dar uma terra. Pastor, construa a sua casa aqui. Construa a igreja aqui. Construa aqui também o centro da IYF aqui. E a terra que ele tinha nos dado era numa periferia. E porque os nossos estudantes não têm carro, se for aqui na periferia, eles não podem vir. Aí o rei, ele deu uma herança do rei para a gente. E aí a gente quer começar a construção, é muito gratificante. Aquela terra é muito boa. A gente
A gente queria aplanar a terra, né, e construir ali. E o rei nos deu 15 acres de terra. E aí a gente queria manter ela boa, né? Queria fazer um caminho. E aí ele nos deu, ele nos deu no total 30 acres. Deus permitiu no mundo inteiro a gente construir centros da IYF. E a gente tem muitas vezes dificuldade financeira, mas Deus sempre nos ajuda. Deus nos ajudou na República Dominicana, lá na Zâmbia também nós estamos quase acabando, em Malawi. Nós também estamos construindo o telhado, né, agora. Em Etiópia também a gente construiu numa terra bem grande. O Senhor nos ajuda, nos dando essa terra tão grande, né? Muito gratificante. Pessoal, nós somos filhos de Deus. Não vamos viver como filho pródigo, mas vamos viver como filho de Deus. Meu filho, quando ele é criança, ele pode não errar? Pessoal, quando vocês eram crianças também, todos vocês eram falhos e fracos. Mas creiam que vocês são filhos de Deus. Pessoal, todos nós somos assim. Temos fraquezas e defeitos, mas tenham Deus no seu coração. Pensem em Deus. E frequentemente pensem na promessa de Deus e creiam nessa promessa. E quando você e Deus se tornarem um coração, desde então, Deus muda todas as coisas. O segundo filho, lá no chiqueiro, ele ficou pensando naquela mulher maldita, suja, malvada. Ele xingava aquela mulher, aquela prostituta. A Bíblia, do segundo filho, lá no chiqueiro, ele não pensou em outra coisa. Ele pensou na casa do pai. Ah, lá está cheio de comida, está cheio do amor do pai. Por isso que ele queria ir lá. Porque o coração foi, o corpo depois acompanhou. Então, ele pôde viver num lugar muito glorioso. Pessoal, Deus nos chamou de filhos. Vocês têm que saber o que é ser filho. Você é filho, você é filha de Deus. Eu espero com que vocês louvem a Deus. Quando vocês tiverem dificuldade, problema, então deixe seus olhos, deixe o seu coração livre da situação e visitem a casa do Pai. Olhem para Deus. Desde então, tudo vai ser liberto. Então, o apóstolo Paulo ele estava para morrer lá no navio, mas Deus falou, você tem que ficar diante de César. E Paulo pensou, eu não posso morrer. E assim parou a tempestade. E quando Paulo estava na prisão de Filipos, ele estava difícil, ele estava sofrendo. E no meio da noite ele pensou, por que eu estou angustiado se eu estou com Deus? E à noite ele começou a louvar a Deus. E de repente surgiu um terremoto e todas as portas se abriram. E aquele guarda da prisão recebeu salvação. E ele saiu da prisão. O Deus que nós acreditamos é o melhor Deus do universo. Ele é o nosso Pai. E como filhos de Deus, como filhas de Deus, vamos louvar a Deus, vamos glorificar a Deus e vamos viver a vida assim. É muito gratificante. Mas não deixe seu coração ficar nas trevas. Então encontre em Deus frequentemente. Quando tiver dificuldade, quando tiver sofrimento, converse com Deus. Deus, eu estou com essa dificuldade. Deus, o Senhor pode me salvar. Por que essa dificuldade está tão longa? Acabe com isso logo, Deus. Então, vocês podem, né, ficar falando com Deus, porque Deus é seu Pai. Vocês são filhos de Deus. Não caia na dificuldade só porque você está numa situação difícil. Olhe para Deus. Então, Deus vai mudar tudo.
Ajam como filhos de Deus, com a melhor roupa, com o melhor sapato, com anel, com comida, com os amigos, com alegria. Eu acredito que Ele pode fazer isso com vocês. Então, eu agradeço muito de poder preparar o CLF junto com vocês. Eu vim junto com o pastor Minchori, podemos trabalhar juntos, é muito bom. Fazendo comunhão junto com os outros pastores, preparando o CLF. Eu agradeço muito a Deus que Ele trabalha por nós. Nós somos pessoas de Deus. Então, em todas as coisas, Deus está conosco. Até as preocupações, medo, Deus está conosco. Não somente se preocupem, mas olhem para Deus e tenham esperança. E vocês ficarão felizes, ficarão gloriosos. Vamos orar?